Bom dia, meus queridos. Bom dia. Muito 8 bem. de setembro. Hoje é aniversário de um monte de gente. Aniversário de Curitiba, eu me lembro. Também. É, aniversário de Curitiba. Aniversário de Curitiba. Hoje é aniversário da Melody. Parabéns, Hoje é Melody. aniversário da Mas Melody. tinha mais duas pessoas que fazem aniversário hoje. Daqui a pouco eu me lembro. Daqui a pouco talvez alguém lembre, né? É porque eu sou bem, tipo assim, de manhã nessa hora talvez eu funcione, né? Bom dia, Luiz Fernando. Tem os queridos aqui chegando com a gente, Luiz Fernando, Paulo Roberto, Luiz Carlos Quadrado, Janete Prestes, Marlene Egídio, Lá de Belém. Beatriz, bom dia, Bom minha dia. querida. Um abraço para sua mãe Jandira. O Rudibert está com a gente também. O pessoal está chegando aí, né? Bom dia, Janete. Tudo bem? Um abraço no João e nos meninos aí. Que bom que a gente pode estar juntos, né? E hoje aí, término de feriado, né? Bom dia, Noemi, a casa cheia aí, né, Noemi? A Hilda, bom dia, Hilda. Luiz Machado também com a gente. A casa estava cheia lá na Noemi, né? Família reunida. Mas tudo mantendo o distanciamento social. Social. Todo mundo no social. Muito bem. Gente, que coisa boa, né? Mais uma semana, hoje terça-feira, né? Aquela semana que já vem com feriado, então eu tenho uma sensação. Em Curitiba é feriado, de certo, Sim. hoje. Eles também não trabalham, é isso Curitiba é mesmo. feriado, é aniversário da cidade. Não sei quantos anos, sei lá, dos 300 e poucos anos, sei lá quantos anos tem. Aqui Blumenau fez 170. 170 anos. É. Reta, bom dia. A Iris Brown tá com a gente A também. Iris acordou da cama. O Roberto tirou ela. Não, essa mulher é guerreira. Ela tira ele, A Dani e o Stevens e o Noah. Domingo nós vimos eles lá do outro lado da rua. Que vontade de abraçar esse povo. O Noah já nem me conhece mais. Luiz Machado está falando, Ironi mandou um abraço e disse que está com saudade. Beijo, Ironi, também, nós saudade também. De vocês, o problema é que não pode abraçar. A Andréia está com a gente também, Tibúrcio, né? A Noemi disse que os parentes já foram. Mas tá certo. Ficou ela e o Vili. Tá bom já, né? Não é para vir com tanta mala assim, né? Então é para ficar um pouco e ir embora, né? Mas a Raquel já deve estar em Curitiba já, né? Daqui a pouco ela está nos assistindo aí, né, Raquel? A Vânia, né? E o Jorge, saudade de vocês também. Esse povo todo com a gente aí, né? Muito bem, são esses aí que apresentaram até agora. O pessoal às vezes entra, a gente nem vê, tem foto de gente aí que a gente nem viu também, que não mencionou aí. Mas que bom que a gente pode estar juntos nesse tempo e tirando alguma lição dos Salmos e aplicando na vida, né? A gente, domingo que vem, nós vamos conversar exatamente sobre isso. Um dos passos da maturidade é aprender, obedecer, colocar em prática, né? Aquilo que a gente aprende do Mestre Jesus, né? Do nosso Senhor. A Nívia também está aí com a gente. O Luiz Fernando, que é o filho da Lia, também está com a gente. O Rodolfo está aí com a gente também. Então vamos ler o nosso salmo de hoje, que é o 105 até o versículo 23, e tirar algumas lições dele. Já estamos se preparando para o 119, Estamos chegando no 119, aí vai ser a semana 119. Né? Salmo 119, a sua dose diária. Vamos lá. Salmo 105, até o 23. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença.
Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança. Desculpa. Por 1000 gerações da palavra que ordenou. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferro prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Até aqui. Nós, no Salmo 104, a gente aprendeu Deus como Criador e merece toda a adoração da criação, né? E ali o salmista, de forma poética e resumida, tenta pegar pinceladas da criação e cenas da criação e fatos da criação para poder dizer, olha, a criação também se curva diante do Senhor, foi criada por Ele, precisa se submeter a Ele e precisa adorá-lo com a sua, né, com a sua beleza, adorá-lo com as suas ações, né? E aqui o salmista agora está descrevendo o povo de Israel, a história de Israel, relembrando. Eu acho muito interessante que os salmos, eles vêm exatamente com essa característica. Volta e meia ele relembra a história. Quantos salmos contam a história de Israel? Né? O momento da peregrinação, o momento da formação do povo, o tempo onde entra e toma a terra por posse, por herança, né? Por que isso? Exatamente para que aqueles que tinham contato com a Bíblia da época, né? E nesse caso aqui a Tanar, porque a Torá era os 5 primeiros livros, que falava da lei do Senhor, né? Então quem queria aprender, quem queria não, todo o judeu, né, a partir dos 6 anos era alfabetizado, né, pela Torá, pelo livro sagrado. Então imagina, todo judeu estava lendo e relembrando aquilo que Deus fez. Então era impossível a um judeu dizer que ele era ignorante sobre os feitos de Deus, não só sobre as bênçãos que tinha na obediência, quanto também o castigo e o juízo que tinha sobre a desobediência. Então, o judeu jamais poderia dizer que era ignorante com relação ao seu Deus. Ele tinha o conhecimento do como Deus queria que o povo agisse. É interessante que mesmo com todo esse conhecimento, o povo ainda voltava às velhas práticas. O povo ainda rebelava-se contra Deus. E não é diferente conosco. Só nós temos um agravante. Nós, além de fazermos como Israel fazia, que era voltar-se contra o Senhor e facilmente se esquecer dos feitos dele, facilmente se esquecer das palavras dele, nós não lemos a palavra.
O, o, o menino com 12 anos em Israel, ele sabia de cor o Pentateuco, os 5 primeiros livros, de cor. O pai podia tomar isso dele, que ele tinha de cor. Tamanha era a responsabilidade. A criança, quando ela ia ao templo, há um costume há uma tradição que dizia que o sacerdote colocava 2 letras do alfabeto, né? A primeira e a última letra em forma de algum tipo de forma, né? E com mel, para que a criança soubesse que desde o começo até o final da Tanar, do livro sagrado, né, da Torá ali também, era doce. A palavra do Senhor é doce. Por isso o Salmo 119 vai tratar muito bem disso. Mas eu estou só dizendo isso tudo para que a gente lembrasse, que ele está dizendo aqui no versículo 5. Lembra das maravilhas. É por isso que está escrito. É por isso que de vez em quando o salmista relembra a história de Israel, para que o povo não esqueça quem é o Deus que os livrou, o Deus que fez maravilhas e prodígios, mas o Deus também, versículo 5, né, que das sentenças de juízo que pronunciou. E nós precisamos novamente lembrar que o nosso Deus é o mesmo Deus de Israel. Aliás, que nós somos o Israel de Deus hoje. E as promessas, então, que ele tem uma aliança conosco. Assim como ele tinha uma aliança com Israel, que era protegê-los e dar a eles a descendência que seria o Salvador, o Messias, e que eles seriam conhecidos por toda a terra, de todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa deles, e isso se cumpriu. Lógico, se cumpriu em Cristo Jesus, porque todas as nações são abençoadas em Cristo Jesus e serão abençoadas em Cristo Jesus, se elas se converterem. E aí tem exatamente algo muito interessante. Ele lembra da aliança dele, ele nunca esquece de dar a terra de Canaã por herança que lhe pertence. E ele deu a terra ao povo. Agora nós precisamos sempre lembrar dos feitos dele. Agora tem uma outra coisa, além dele dar a terra, ele protegeu o povo em todo o tempo, para que não acontecesse uma tragédia onde o povo fosse dizimado. E veja que o povo pecou de maneira horrorosa. O tempo todo o povo testava Deus. E o que acontecia? Ele afastava, né, as misericórdias e colocava um pouco de justiça. Sabe quando você faz um tempero, que você muda um pouquinho, faz a receita que você muda um pouquinho o tempero da receita? Continua sendo a mesma receita, de amor e de justiça, mas às vezes você coloca um pouquinho mais de tempero da justiça. E Deus, quando levava o povo para o cativeiro, era para que eles lembrassem que quando desobedeciam, o Senhor ia castigá-los. Mas logo o Senhor mandava um livramento. E aqui, interessante que ele vai dizer, olha, o povo estava andando no deserto, cuidei deles. Povos, dizia, olha, não toque nos meus ungidos, não toque no meu povo, não faça mal aos meus profetas. E aí, esse tempo todo Deus cuidando, até que há uma fome muito grande na terra, e a história você sabe, né? Jacó estava lá peregrinando pelo deserto, e de repente ele tem que sair de lá, e peregrinando lá, não tinha comida para todo aquele povo dele, né? Que era um povo muito grande. Mas os filhos maus de Jacó quase que querem matar José, que é o filho querido dele. Outra vez a gente fala sobre cuidado com predileções, com filhos prediletos, cuidado com esse tipo de postura, porque pode criar uma desgraça toda, como aconteceu na família de Jacó. Mas aqui, só para que você entenda, então, os irmãos de José levam ele para o deserto e meio que desprezam ele lá, e aí tem uma ideia, vamos falar que nós venderam ele, né? E vão falar que nós encontramos a túnica dele morto, e ele morto, o sangue, nós nem vimos ele, as feras despedaçaram, e levaram para o pai nem sabia. Mas isso tudo era propósito de Deus, porque estava levando ele à frente do seu povo, para se tornar lá
no Egito o segundo homem mais poderoso do Egito. José sofreu, foi levado escravo, machucaram ele, versículo 18, os pés correntes, prenderam o pescoço, até cumprir a predição. A palavra do Senhor confirmar o que dissera. Veja, olha só que amor Deus tem pelo povo de Israel, por nós, ao ponto de usar a maldade, permitir e deixar a maldade dos irmãos fazerem parte do plano perfeito dele, para que José fosse ao Egito e lá se tornasse o segundo homem. Para lá, ele então, com a sabedoria e o dom que Deus tinha dado a ele de revelação de sonhos, revelar o sonho do rei, do faraó, que ia passar fome, 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas, primeiro as gordas. Então ele dá a sugestão ao rei de encher os celeiros para poder, no tempo das vacas magras, poder ter trigo. Então o povo do Egito não passou fome, muito pelo contrário, começou a fornecer comida e alimento para os outros povos, do qual o povo de Jacó, a família de Jacó e seus descendentes, vem para a terra de Cã, para ficar ali com seu filho. Veja só a aliança que Deus tem comigo e com você. Mesmo quando nós ainda perturbadamente erramos e afrontamos a Deus, Deus ainda usa até circunstâncias para poder cumprir o seu propósito conosco. Mas nós sofremos consequências das nossas desobediências. Sim, sofremos. E aí a gente acha que Deus está nos castigando. Não, somos nós que estamos então recebendo aquilo que nós plantamos. Mas mesmo assim, Deus consegue reverter isso pelo cuidado dele, pela soberania dele, com o plano dele, porque ele sempre se lembra da sua aliança. Sabe qual que é a nossa preocupação que nós devemos ter? É não agir de forma errada para com o Senhor, de tal maneira que fuja tanto daquilo que ele tem propósito para nós. Porque Deus é um Deus amoroso, ele tem uma aliança perpétua conosco. Mas às vezes nós saímos tanto da rota que é preciso fazer um outro tipo de plano e talvez tenha consequências mais desastrosas conosco. Sabe quando você pega um carro e sai a 150 km por hora e acontece um acidente? Isso não foi um acidente. Você assumiu estar longe de todo o projeto que Deus queria para você. Aquilo vai mudar a sua história. Não quer dizer que Deus não te ama. Quer dizer que você fugiu daquilo que eram regras claras que Deus já tinha colocado, tanto aos crentes quanto aos não crentes, que existem leis. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, ele está querendo mostrar o seguinte: Deus cuidou do seu povo, mesmo o povo desobediente. Sabe por quê? Porque Deus tem um compromisso com a sua aliança, uma aliança de amor. Que a gente desfrute dessa aliança. Então, nessa manhã, o recado é: cuide da sua aliança com Deus. Eu, toda manhã, preciso renovar os meus votos a Deus. Não porque Ele precisa renovar para mim, não. A aliança dele é perpétua. Por 1000 gerações, a palavra que ordenou, a aliança que fez a Abraão. Mas eu sou o povo de Israel, que não precisa demorar muito. Eu já esqueço daquilo que eu li e que eu vi que eu tinha que obedecer. E ainda mais coisas que eu não sei, aí que eu não obedeço mesmo. Então sou eu que preciso cuidar da aliança, né? A aliança que a gente usa aqui lembra a aliança que a gente tem com alguém. E a aliança que a gente tem no coração lembra que a gente tem uma aliança com Deus. Então cuida da aliança com o teu Deus. Obediência. Reveja as rotas. Dá uma olhada nesse dia, o que você está desejando fazer, se isso é do seu coração, da sua teimosia, da sua obstinação, ou se é plano de Deus. Pergunta para Ele. Diz: Senhor, eu não quero fugir dos teus planos. Eu não quero que o Senhor tenha que refazer as rotas para poder cumprir o objetivo, assim como o povo de Israel. Deus sabe de todas as coisas. Deus pode usar, sim, tragédias. Claro que pode usar. Mas esse não é o projeto original. Deus queria cuidar do seu povo já desde o começo na terra que Ele tinha para ele. E o povo peregrinou 40 anos no deserto, aquilo que não era necessário.
Mas Deus cumpriu o seu projeto? Sim. Mas foram 40 anos de sofrimento. Não vale a pena. Não vale a pena testar Deus. Vale a pena obedecer a Deus e viver na sua aliança. Pergunta hoje, na sua oração: Senhor, tem algum caminho que eu estou desviando da sua aliança? Que eu não estou te agradando? Eu quero te obedecer. Porque obediência deve ser demonstração do nosso amor a esse Deus eterno. Seja essa nosso entendimento. Pergunta para Ele, não seja obstinado. E se Ele falar ao seu coração, corrija a rota imediatamente, para que a aliança continue eficaz, agindo e o plano não precisa ser mudado. Porque quando muda o plano, quem sofre somos nós. Que Deus nos abençoe nesse dia, não porque nós somos dignos de bênção, mas por causa da honra que Ele tem à sua aliança e o nosso desejo de obedecê-la totalmente. Vamos orar? Vamos orar, sim. Os pedidos, vamos orar pela Dona Cleide, que está na UTI com Covid, né? Ela é amiga da Raquel, mãe da Rosicléia, né? Vamos estar orando por ela. Pelas famílias que estão carecendo de cuidado, tanto financeiro quanto de alimento, que Deus esteja continuando a manter, né? A proteção que precisa. Os que já passaram por cirurgia estão se recuperando, a Dona Eulália, a Edni, a Annalise, né? Nós temos orado por elas que estão se recuperando. Vamos orar também pela Áurea, questão da pele dela, né? Que tudo volte ao normal. São esses, assim, eu não vi que se alguém colocou algum pedido aqui, então vamos estar orando, né? Porque Deus é o nosso Deus que está com a gente todo o tempo, né? Amém. Pai querido, obrigado por esse dia, obrigado porque a gente como igreja se reúne, Pai, para dizer que o Senhor é aquele que planeja para nós, teus planos são de amor, de cuidado, de carinho, de caminhar para perto de Ti. Obrigado, Senhor, que na nossa jornada o Senhor sempre tem a coluna de fogo, a coluna de fogo, a nuvem sobre nós, sempre nos mostrando o caminho, Senhor. Nós somos o Teu povo e o que nos resta fazer é seguir aquilo que o Senhor nos mostra, aquilo que o Senhor nos fala. Obrigado, Pai, porque em nenhum momento o Senhor se esqueceu de nós, nenhum momento a Tua aliança foi desfeita e o Senhor é o Deus que está aqui para nos proteger, nos guiar, nos dirigir, falar conosco, nos acalentar, nos consolar. Nesse intuito, Senhor, nós queremos lembrar das famílias enlutadas, não são poucas, Senhor, tantas famílias, a família da Adelina, da Rosane, da Isabel, Senhor, do Moisés, a família do Nilson, a família do pai do Davi Lofage. Ó Deus, tantos nomes, Senhor, tantas pessoas que precisam, Senhor, da Tua intervenção, que ainda estão nesse pouco tempo, né? Porque estamos há 5, 6 meses com a pandemia, não é tão pouco, mas digamos que seja, Senhor, é pouco tempo diante dos anos que essas pessoas passaram e deixaram a sua história conosco. Então consola, traz alento ao coração, continua dando esperança, confortando e mostrando a Tua grande vontade, Senhor, o Teu querer na vida de cada um que perdeu familiares e que está entristecido. Senhor, obrigado, porque é o Senhor que nos conduz e que podemos depositar em Ti toda a nossa confiança, a nossa esperança, as nossas lutas, e queremos, junto como igreja, pedir pelas lutas daqueles que estão precisando, Senhor, de recurso financeiro. Peço pelos empresários, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada um dos empresários, que eles possam estar recebendo do Senhor a orientação com relação aos seus negócios, com relação às decisões que precisam tomar.
O Senhor conhece, Pai, aquilo que precisa ser feito e como deve ser feito. Também pelos desempregados, Deus dá emprego, ajuda os empresários, mas ajuda também, Senhor, aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, que o Senhor abra essa porta, que o Senhor dê graça, que o Senhor derrame o teu milagre na vida desses queridos que estão precisando de seu sustento para sua casa. O Senhor conhece a cada um, por isso abençoa, Senhor, os queridos que precisam de emprego. Também clamamos, Senhor, de uma forma especial pelos que estão doentes, que estão lutando contra enfermidades e que por tantas vezes, Senhor, se sentem enfraquecidos. Ó Deus, que o Senhor os tome pela mão, que o Senhor afofe o leito, que o Senhor renove as forças, que o corpo reaja bem a toda a medicação, a todo o tratamento, Senhor, alivia as dores e, acima de tudo, mostra para cada um desses queridos que o Senhor é o Deus que vai à frente e que às vezes permite coisas para que a gente continue sendo usado aonde nós estamos e como nós estamos. Obrigado, Senhor, porque não é na nossa força, mas a gente vai de força em força no Senhor. Senhor, por isso eu peço, renova a força de cada um desses queridos, aqueles que têm as suas doenças mais difíceis, aqueles que estão se recuperando da cirurgia. Em especial hoje queremos colocar a vida da dona Cleide, que está na UTI com a Covid. Então tem misericórdia dela, da sua filha Rosicléia, é Cleia, né? Cleia, Senhor. O Ricardo também, que também estava com Covid em casa, mas que o Senhor esteja abençoando ali, Senhor, estendendo a tua mão e fortalecendo que ela possa se recuperar bem. Aqueles outros casos com Covid, o Édio e outros queridos, que o Senhor esteja afastando do nosso país esse mal, Senhor, e trazendo sobre o Brasil e sobre o mundo, Senhor. Nós pedimos sobre o mundo a cura dessa doença, para que possamos voltar, Senhor, à normalidade e possamos ter de novo, Senhor, a nossa vida mais normal, Senhor. Tem misericórdia de nós. Cuida do nosso dia, daquilo que somos e continua sendo nosso Deus. Tu és o nosso Deus sustentador. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos e que tudo que pensarmos e fizermos seja segundo o teu querer, segundo a tua vontade e andando naquilo que o Senhor nos ensinou. Que a tua palavra seja viva em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pela aliança que o Senhor fez lá no passado com o povo de Israel. E obrigado porque essa aliança foi renovada na pessoa de Jesus Cristo na cruz, onde ele se tornou a nova aliança no seu sangue. E agora, Senhor, por causa da nossa fé ao Senhor, da nossa entrega ao Senhor, nós desfrutamos dessa aliança, dessa nova aliança, por causa de Jesus Cristo. Nos méritos daquela cruz, nós desfrutamos da nova aliança. E somos herdeiros, ó Deus, de uma nova Canaã, de uma nova terra. A terra onde mana leite e mel, onde todos estaremos, ó Deus. Aqueles que entregaram as suas vidas, que fizeram parte da aliança, vão poder desfrutar disso na eternidade. Cremos, ó Deus, que somos os peregrinos que caminhamos por aqui e que estamos esperando a nova Canaã. Estamos esperando, ó Deus, o cumprimento da aliança, quando o Senhor nos dará, ó Deus, um novo lar, um novo céus e uma nova terra, e assim onde habita justiça e paz. Nós te agradecemos porque no meio dessa caminhada o Senhor nos sustenta. Pedimos perdão, Senhor, porque no meio dessa caminhada eu, Jacques, muitas vezes esqueço da aliança. E não só esqueço, como desobedeço a aliança. Mas o Senhor graciosamente me reconduz ao caminho até a Canaã. Mesmo que às vezes, ó Deus, tenha consequências. Mas o seu amor leal dura para sempre.
Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor nos ama com amor incondicional. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor nos encha de coragem e que o nosso compromisso seja de cumprir a aliança contigo todos os dias. Sonda o nosso coração, Pai, sonda o meu coração, o coração de quem está nos vendo e nos ouvindo agora, para que não fujamos da rota, ó Deus, da caminhada rumo a Jerusalém Celestial. E que a gente, ó Deus, cumpra com esses propósitos por amor ao Senhor e por amor à aliança. É o que oramos neste dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. A Ana Maria Regis, né, dá um abraço do Daniel, diz que maravilha, a aliança de Deus tão distante. E hoje a nossa nova aliança mora dentro de nós, Jesus Cristo, né? E ainda somos ingratos e não cremos na suficiência dessa nova aliança. Ela é total e absoluta, sim, tem razão. O Ereni falou aqui que em breve nós vamos poder estar juntos. Sim, ele está desejando aqui. Sim, é verdade. voltar à normalidade, os cultos, né? Beatriz escreveu, pastor e Cris, hoje será a consulta da mãe com a geneticista. Jandira, né? Sim. Então, meu pedido de oração é agradecimento a Deus por ter colocado no coração do casal que ajudou. Glória a Deus. Glória a Deus. Um casal ajudou eles, Isso, né? com o valor da consulta para a geneticista, né? E vamos orar por esse tratamento, continuar orando pelo tratamento. Bom, e já, bom que o Ireni citou, vou dizer aquilo que estou sempre dizendo aqui. Meu irmão, como diz meu irmão, minha irmã, se você não está no grupo de risco, convido você a voltar à participação dos cultos presenciais. Né? Nós estamos lá com o culto 10h30, exatamente porque a ideia nossa é preencher esse culto e aí depois abrir um segundo horário de culto quando preenchermos a vaga. Nós temos 60 vagas, assim, bem tranquilo, bem folgado dentro da igreja. Né? Tem uma margem que a gente deixa para não acontecer coisas, mas acontecer de um, como diz, um overbooking, né? Mas 60 lugares nós temos tranquilo. E quem já foi sabe, é uma segurança total no sentido de cumprimento de todas as regras, inclusive até nosso protocolo é rígido, medição de temperatura, álcool, depois que as pessoas saem dos lugares onde as pessoas sentaram, nós passamos álcool, então não há abraço, não há cumprimento, não há proximidade, exatamente por uso de máscara o tempo todo no templo. Queridos, o nosso protocolo é rígido. Então, querido, não deixa de frequentar. Se você pode, né? Estou falando daqueles que podem, né? Vão participar. Eu vou nesse domingo. Coloca o seu nome lá no 98869-0362, tá? É o celular, é o WhatsApp da igreja, da secretaria, para que a gente possa, dando o seu nome e a idade, para que a gente possa ter o teu nome lá. A ideia é encher esse culto pela manhã, para a gente abrir talvez no segundo horário, que seria 19 horas, que seria o nosso segundo culto, tá? Então, queridos, esse é o nosso recado e Deus abençoe esse Parabéns dia. para Curitiba, eu lembrei hoje aniversário de Curitiba, Sim. Hoje aniversário da Mel, do Kleber e da Maris e também da Jana. A Jana aqui do prédio e a Jana do Juan. Sim, Pelo menos que eu lembrei agora, né? Parabéns Mas a esses sempre tem queridos. aniversário, todo dia já. Tá bom. Deus abençoe, Deus queridos. Um bom abençoe. dia. Bom dia.